Somente Deus não está sujeito a essa lei. Não porque sua vontade é supostamente despótica, mas sim porque sua vontade santa, sábia e perfeitamente benigna é a origem de todas as normas para o que é bom e o que não é. Fala pessoal, José Bis Lopes mais uma vez com vocês, no canal Ler é Preciso, nesse vídeo com o 31º livro que eu li em 2018, Estado e Soberania, ensaios sobre cristianismo e política, de Herman Doide. Esse livro, publicado pela editora Vida Nova, possui 150 páginas e tem também 2 ensaios escritos por esse filósofo holandês. Herman Doide, ele nasceu em 1894 em Amsterdã. Ele se formou em Direito pela Universidade Livre de Amsterdã, vindo depois a adquirir o título de doutor, tornou-se também professor e reitor pela mesma universidade. Os 2 ensaios falam dos seguintes assuntos. O primeiro chama-se A Ideia de um Estado Cristão. Aqui Herman Doide vai proferir esse discurso. Na realidade, esse ensaio é um discurso que foi proferido no ano de 1936 para a juventude antirrevolucionária. Aqui ele vai fazer uma revisitação de alguns conceitos sobre o Estado e também sobre o Estado cristão. Ele vai desde da filosofia grega, com Aristóteles, com Platão, Aristóteles, sobre a definição de Estado, passando sobre a definição de Estado cristão em Tomás de Aquino, na Idade Média, e até na definição moderna de Estado cristão, no nazismo, no fascismo, etc. No entanto, ele acaba rejeitando todos esses conceitos e vai defender a soberania das esferas. Esse termo muito conhecido, atribuído a Herman Doide, ele tem a ver com outra teoria da cosmovisão cristã de outro pensador holandês que veio um pouquinho antes de Herman Doide, chamado Abraham Kuyper. Kuyper, ele defendia ali no século XIX o que alguns chamam de neocalvinismo, ou seja, a ideia de que Deus quer que os cristãos eles influenciem todas as esferas da vida, e não só as esferas eclesiásticas, como alguns defendem. Abraham Kuyper entendia que o cristão ele deve estar atuando na política, nas escolas, em toda a sociedade. É muito conhecida a frase de Abraham Kuyper, onde diz que não há nenhum departamento de nossa vida onde Cristo não clame, é meu. Então, na visão de Abraham Kuyper, o cristão ele tem que levar o reino de Deus para todas as esferas e não só para a igreja. Então, Herman Doide, bebendo dessa fonte de Kuyper, ele cria esse termo, soberania das esferas, onde cada esfera criada por Deus, escola, igreja, Estado, etc., elas são soberanas, são autônomas em relação umas às outras, ou seja, há um limite bem delimitado, desculpa a redundância, entre uma esfera e outra. E, no entanto, essas esferas não são autônomas em relação a Deus. Deus ele é o regente soberano sobre todas essas esferas. De modo que, por ser autônomos entre si, o que a escola faz não deve interferir no papel da família. O que o Estado faz, por exemplo, não deve também interferir no papel da escola ou da família. O Estado, segundo Herman Doide, não era para legislar a respeito de causas morais, por exemplo, mas de princípios universais e punir os criminosos. Para Herman Doide, a espada ela realmente é um direito do Estado. Então, a partir dessa soberania das esferas, Herman Doide vai defender que para se ter um Estado é realmente cristão, todas essas esferas, inclusive o próprio Estado, deveriam estar submetidos a Deus, na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, e a Deus em Jesus Cristo.
Tá? Então esse é o conceito cristão que eu pude aprender sobre esse ensaio. É uma leitura bastante difícil. Os escritos, pelo menos esse livro que eu li, mostra que Hermann Dörger era um erudito, realmente, filósofo, historiador, e não é fácil. Os seus escritos não são fáceis. Esse aqui talvez tenha sido um dos livros mais difíceis que eu li. O segundo ensaio eu ainda achei mais complicado ainda, que ele vai falar sobre a disputa sobre o conceito de soberania. Isso no contexto do direito, né, da ciência política. Então, como eu sou leigo no assunto, eu vou ser bem sincero, bem honesto, eu não entendi quase nada do que ele quis dizer aqui. Nesse ensaio também foi uma palestra proferida em 1950 para os estudantes da Universidade Livre. Na época, Hermann Dörger era reitor dessa universidade. Então ele vai realmente teorizar bastante sobre o conceito de soberania. Lembrando, do ponto de vista do contexto de ciências do direito, ciência política. Ok? Então não tenho muito o que falar sobre esse ensaio, porque realmente falta-me bagagem, fundamentação teórica, arcabouço teórico para poder entender o que Hermann Dörger quer dizer aqui. Se você que está me assistindo agora tem conhecimento do direito, se interessa por esse assunto, talvez valha a pena você dar uma conferida. Outra coisa que se destaca nessa obra é a introdução. São 30 páginas de introdução ao pensamento de Hermann Dörger, então é fundamental para poder entender. Eu acabei entendendo mais o que ele quis passar, principalmente no ensaio 1, quando eu li a introdução. Porque aí eu comecei a entender o que realmente Hermann Dörger defendia. Essa introdução ela é escrita por Dr. Leonardo Ramos e Dr. Lucas Freire. E ao final do livro tem um glossário traduzido e expandido pelo também filósofo brasileiro Guilherme de Carvalho. Aqui ele vai traduzir alguns termos técnicos, que são muitos usados nesses dois ensaios, e também alguns neologismos criados pelo próprio filósofo holandês. Então é isso, 31º livro de 2018, Estado de Soberania, Hermann Dörger. Agradeço a sua presença ao meu canal mais uma vez, aguardo você no próximo vídeo e vamos ler porque ler é preciso.